que isso é comparado com a mulher que é espancada pelo marido? Geralmente, não é no primeiro dia que o marido vai pegar e dar um soco na cara dela. Começa com... a intensidade do choque vai aumentando. Começa com um xingamento, um empurrão, um tapinha de leve, e a pessoa vai se acostumando com aquilo, vai se acostumando, porque de vez em quando o cara é carinhoso. Se de vez em quando ele é carinhoso, é suficiente para manter, mesmo com aquela coisa acontecendo. Por isso que quando você vai trabalhar com mulheres que apanham dos homens, dos maridos, elas geralmente acham até que a culpa é delas. Elas se acostumam com aquilo, elas conseguem perceber que elas são completamente inocentes. A mesma coisa com um indivíduo autista que se bate muito. Duvido que desde o primeiro dia ele começou a se bater muito. Talvez ele fizesse assim e já era reforçado. Depois de um tempo ele começou a fazer um pouco mais forte e foi reforçado. E mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, até que chega no momento em que ele aceita apanhar dele mesmo um monte para ser um pouquinho reforçado. Reforçado pelo quê? Depende. Se você pede para ele fazer uma tarefa e ele se bate e você tira a tarefa, ele foi reforçado pela retirada da tarefa. Se ele está querendo alguma coisa e ele se bate e você dá o que ele quer, ele foi reforçado por ganhar o que ele quer. Certo? Então, infelizmente, os seres humanos, assim como os pombos, por isso que a análise comportamental é interessante, a gente consegue fazer esses modelos, se acostumam com o sofrimento, certo? Por isso que muitas pessoas trabalham no que não gostam por 30 dias para ganhar um salário, e às vezes nem é um salário tão bom assim, né? A gente se acostuma com o sofrimento. Isso é uma coisa boa. Se a gente não fosse acostumado com o sofrimento, a gente está ferrado, a gente tem que ser resistente à frustração. Mas também gera esse tipo de comportamento inadequado, tá? Mas, eu estou falando isso para explicar, mas nem todos os autistas que se batem muito fazem isso porque foram reforçados o tempo todo. Talvez existam algumas teorias de que ele tem dores muito intensas e aquilo até ajuda a aliviar a dor. Sempre precisa avaliar de caso a caso, tá? Vou dar um exemplo. Eu estava quinta-feira agora, anteontem, dando um curso em Campinas, e um dos rapazes do curso me falou de um aluno dele que se batia muito na cabeça, muito, e depois que levaram ele ao médico, descobriram que ele tinha uma sinusite crônica que era super dolorida, super incômoda. Então, se bater é uma forma de ele avisar que aquilo ali estava incomodando, como ele não sabia falar, ele se batia. Resolvida a sinusite, ele deixou de se bater tanto. Mas ele ainda se batia um pouco. Por quê? Resolveu o problema de se bater por conta da dor da sinusite. Mas ainda assim, como ele se batia, todo mundo cedia por ele se bater. Então era controlado tanto pela dor da sinusite, quanto por ser reforçado pelas pessoas. Certo? Deu para entender a ideia? Então, mas deixa eu dar... Só um segundo que ela... A gente tem um caso lá na Pai do Guará, que é assim, o menino, ao longo desse desenvolvimento dele, ele está criando alguns comportamentos assim, agressivos que ele não tinha. E o que a mãe traz... Se ele não tinha, ele está sendo reforçado. Então, essa a gente, né, eu sou a fonoaudióloga dele, eu fico assim, observando para tentar, conversando com a mãe, para a gente tentar, né, ver o que está acontecendo. O que a mãe trouxe para mim um tempo atrás é o seguinte, é que ele não quer vir para a escola. Ele começou que não quer mais vir para a escola. Ou seja, ele está se comportando para fugir da tarefa. E agora com a mudança do horário, que daí ele teve que levantar bem de manhã, ele teve que levantar mais cedo, que a professora deu isso, né, o Sumar, piorou muito ainda mais, porque dá a impressão que, acho que essa uma hora que ele ficava em casa dormindo, ele tem que levantar mais cedo para ir para a escola, o menino tá... Soma-se ao incômodo biológico, né? Ninguém gosta de acordar mais cedo. Todo mundo... Mas ele é um conjunto também, entendeu? Por exemplo, ele mudou a medicação dele era assim... Quando ele era uma criancinha, agora ele é um pré-adolescente. Então, assim, é um conjunto de... E aí a mãe não leva ele à escola? Leva. Só que para entrar na escola, todos os dias tem sido, né? Todos os dias. Tem que ser 2, 3 para pegar. Ele está grande agora, ele está crescendo, está virando. Só que, por exemplo, a gente está percebendo também que isso para ele está sendo prazeroso. Por exemplo, ele se joga... Entendeu? Aí tem plateia, vem 2 grandões, ele leva no pão. Então a gente já começou a tirar isso. Porque ele começa a olhar para ver se está chegando, entendeu? Aí chega e faz mais show. Então ele está sendo prazeroso. Ou seja, claramente ele está sendo reforçado, né? Claramente. Então a gente está usando as estratégias.
de levá-lo para as salas, porque ele está gostando de ser carregado. Gente, isso ilustra uma coisa que eu ia falar mais pra frente, que a atenção negativa é melhor que a atenção nenhuma. A atenção negativa reforça. Por isso que os psicólogos, em geral, dizem para ter cuidado com o não, porque o não pode reforçar ao invés de punir. Tá? Se uma criança não tem atenção nenhuma, receber um não e um tapa é melhor do que nada. Tá? Então o não pode ser um reforçador. Nesse caso, não é gostoso você ser segurado por 2 marmanjos e levado para um lugar. Mas para esse garoto é. Tá? Assim como parece bizarro o masoquista gostar de apanhar. Mas apanhar é punitivo para nós, para ele é prazeroso. Então o que é prazeroso, o que é punitivo, o que é gostoso e o que é ruim, varia de pessoa para pessoa. Para esse garoto é gostoso o que parece ser sofrido para outro. Então vocês têm que lidar com isso aí mesmo. Mas eu acho que vocês estão começando do jeito certo. Eu sou psicóloga dele. Esse menino, não são todas as vezes que ele se bate. A maior parte das vezes na entrada, ele simplesmente faz manha, ele se joga. Ele já aprendeu que se ele esticar o braço, ninguém consegue pegar ele por aqui. Então ele fica lá no chão, né? A gente vai conversando, até que a gente tem que pedir ajuda de auxiliar, fisioterapeuta. Ele se joga já dentro do terreno da escola ou fora? Dentro? Tá, então eu trancaria a porta da escola e largaria ele lá. Entendeu? E aí, quando ele se bate, não é a maioria deles, mas a maioria das vezes se bate por outros motivos. Então eu largaria ele lá na entrada e deixaria lá. Essa semana, sabe por que eu tive isso? Eu e a professora dele, que é uma professora, seguramos o braço dele, daí começou a doer. Ele levantou e ficou. Porque ele ficou ajoelhado no chão com o braço levantado. Ele tentava puxar, a gente segurava. Começou a doer, ele levantou e foi passando. É uma estratégia. Não é a mais ideal, não, mas é uma estratégia. Olha aqui, deixa eu falar pra vocês. Então, você falou a questão... Gente, deixa eu só fazer um parênteses. Eu vou ouvir mais ela, depois a gente vai continuar, tá? Porque eu sei que esse assunto gera um monte de discussão, um monte de casos, e se a gente ficar discutindo tudo, não vai dar tempo. Então, como ela já começou, eu não vou cortá-la, mas ela acabando, a gente vai continuar aqui. Se vocês estiverem ansiosos, esperem o próximo momento, tá? Então, vai. Meu paciente, ele se bate muito todos os dias, já faz 6 meses. E ele também estuda na PAI, né? Ele se bate muito, chega a ficar roxo, fica preto durante semanas, de tanto que ele bate, não adianta contenção. Nós, fazemos 3 contenções, 3 pessoas para conter, não adianta o nível de agressividade dele. Ele é tratado pelo Schwarzer, você sabe quem é o Salomão. E o Salomão disse o seguinte, que na verdade ele não tem, assim, dor, essas coisas, ele não tem nada, porque o Salomão acompanha ele há 9 anos. E o que na verdade, essa autoagressão, essas coisas, é porque ele está fazendo birra. E o que eu percebi? Né? Se a gente falar não para ele, ele começa a se socar. Só que ele se soca a um tal ponto que é muito perigoso, né? Aí, o que aconteceu uma vez? Ele começou, essa birra, ele de se jogar no chão, o que eu parti? A ignorar, tirei todos os objetos que ele possa se machucar do lugar, deixei ele na sala e fui para uma outra sala, onde eu posso ver, e ele ficou lá fazendo birra. Só que eu percebi o seguinte, que daí ele saía e olhava para ver se eu estava no corredor olhando se ele estava fazendo birra. Aí eu fingi que estava olhando para o outro lado, daí ele vinha e falava, vamos desenhar. Você entendeu? Então, a minha preocupação é em relação à autoagressão mesmo, que é perigosa. Mas parece que você encontrou também esse menino, assim como do outro exemplo, está sendo reforçado socialmente, né? Pela fuga da tarefa, pela fuga da frustração. Fala não, ele começa a se bater para ganhar o que ele quer, daí ele ganha para a birra, para a outra agressão. A gente vai ver daqui a pouco que existem alguns tipos de
consequências que mantêm o comportamento problema. Esse menino parece ser mantido pela consequência de atenção social e de obter o que quer. Tá? Aquele menino parece ser mantido pela consequência de fugir do que ele não quer. São consequências aparentemente diferentes, mas ambas envolvem a participação de uma pessoa, ambas são sociais de uma forma ou de outra. Tá? A gente vai ver a diferença entre essas coisas. Eu vou mostrar um vídeo também, só depois tem que ver se a gente consegue uma caixinha de som. Luiz, será que a gente consegue uma caixinha de som para de tarde? Precisaria para só dar um pause.